No ar, Jornal Nacional. Jornal Nacional. 3 anos de liderança, integrando o Brasil através da notícia. Boa noite. Temos uma notícia que vai abalar o país. Hoje, dia 22 de agosto de 1966, morre Juscelino Kubitschek. Juscelino, que foi um grande médico, militar e político brasileiro. Casado com Sara Kubitschek, com quem teve suas 2 filhas, e foi responsável pela construção da nova capital brasileira, Brasília. De todo o seu mandato como presidente da República, o Brasil viveu um período notável de desenvolvimento econômico e relativa estabilidade política. JK obteve um governo inovador, construiu uma área de simpatia e confiança entre os brasileiros. Juscelino Kubitschek foi um dos políticos mais admirados que o Brasil já teve, juntamente com Getúlio Vargas. Segundo seus adversários, José Sarney, Juscelino foi o melhor representante que o Brasil já teve, por sua habilidade política e pelas suas realizações. Vamos agora direto da Europa com B3. Boa noite. Durante o período JK, a principal situação mundial foi a Guerra Fria, que envolveu principalmente os países da Europa, mas abalou a economia mundial. É com vocês, B1 e B2. Muito obrigada, B3. Vamos agora direto aos comerciais. Você faz maravilhas com leite moça. Gostosas sobremesas que são uma festa para os olhos e para o paladar. Com leite moça é facílimo fazer este bolo e seu delicioso recheio. E também doce de leite, balas, pudim, arroz doce, mil e uma maravilhas. Prepare sobremesas deliciosas e nutritivas. Faça maravilhas com leite moça. Agora vamos com o nosso correspondente B4 em Brasília. Obrigado, B1. O Brasil conseguiu construir minimamente uma vida política, democrática e aliado aos projetos modernizadores, embora continuasse a atravessar uma situação de precariedade institucional, política e social. Essa conjuntura conheceu fenômenos contraditórios, como a manutenção de eleições democráticas, e foi acompanhada pela instabilidade política e o fortalecimento do populismo. Além disso, nessas fases, ocorreram iniciativas modernizadoras que visavam retirar o país do atraso e do subdesenvolvimento, palavras e temas muito em voga da época. A administração de Juscelino Kubitschek acabou por sintetizar esse quadro histórico. Eleito democraticamente, o presidente e seu vice, João Goulart, quase foram impedidos de assumir o poder, mas tomaram posse e sinalizaram para a maioria dos brasileiros a viabilidade de um projeto modernizador e desenvolvimentista. É com você, B1, no estúdio! Durante seu governo, JK tinha uma sólida aliança com o PST e o PTB, o que lhe garantia uma maioria parlamentar, contra a UDN e a PDT. Agora vamos ver mais um pouco sobre o governo de JK. Tentando resolver antigas contradições herdadas da época de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek criou uma receita de sucesso, o desenvolvimentismo. Seu programa provocava euforia e controvérsia. Em 31 de janeiro de 1955, toma posse superando tentativas de golpe. Seu plano de metas tinha por slogan 50 anos em 5. E o Brasil realiza efetivamente, em 5 anos, a obra de muitos decênios. Este projeto vinha ao encontro dos interesses norte-americanos de financiar o crescimento econômico das áreas subdesenvolvidas. Assim, tentava-se evitar a influência soviética e revoluções como a de Cuba. A rivalidade entre as potências iniciava também uma agressiva corrida espacial. No Brasil explodiu um surto industrial inusitado.
Dávamos início ao sonho de uma administração mais técnica do que política e de integração com o primeiro mundo. Um otimismo generalizado assegurava a credibilidade no país e encobria um quadro social arcaico, difícil de ser alterado. Fizemos a Kombi Volkswagen, lembrando que existem cunhados, tios, sobrinhos, sogras e orquestras. O país se modernizava no ritmo do crescimento da indústria automobilística e da construção da nova capital. Brasília era o símbolo dessa euforia desenvolvimentista e realizadora. A arquitetura da nova capital consagra os nomes de Oscar Niemeyer, responsável pelos edifícios públicos, e de Lúcio Costa, autor do plano piloto. Milhares de operários, os candangos, participaram dessa empreitada, que durou 5 anos. A vitória do Brasil na Copa do Mundo de 58 mobilizou todo o país, reforçando a euforia nacionalista. O sonho brasileiro teve seu monumento. Em 1960, Brasília é inaugurada. O projeto, muito elogiado pelo arrojo estético, não contemplava questões fundamentais na planificação de uma cidade. A menos de 40 quilômetros dali, os candangos que construíram Brasília amontoavam-se em favelas, as chamadas cidades satélites. A inflação cresce, a economia se desestabiliza. Os anos JK chegavam ao fim. Os brasileiros depositavam suas esperanças num outro líder. Política externa. Juscelino procurou estreitar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Formulou a Operação Pan-Americana, iniciativa diplomática em que solicitava apoio dos Estados Unidos ao desenvolvimento da América do Sul. O período final do governo de JK é marcado pela crise econômica. A dívida externa brasileira aumentou em 1,1 bilhão de dólares. O mandato de JK terminou com o aumento da inflação. 400 mil trabalhadores fizeram uma greve geral por reajuste de salário para compensar a inflação. No Nordeste, ligas camponesas reivindicaram a reforma agrária e agitam a política da região. Atendendo a pressões dos nacionalistas, em 1959, Kubitschek rompe com o Fundo Monetário Internacional, que havia condicionado a liberação de empréstimos a uma política de contenção salarial e corte nos gastos públicos. Essa medida não resolve os problemas da economia, mas faz crescer o apoio ao governo. Kubitschek termina o mandato com boa popularidade, mas fica uma crise econômica de herança para o próximo governo. Tragicamente, hoje, perdemos um dos maiores presidentes do Brasil. Em um acidente de carro, uma viagem de São Paulo para Rio de Janeiro, existem suspeitas que foi um atentado terrorista. Na memória do povo brasileiro, o governo JK. Seu nome é uma bandeira gloriosa para salvar este Brasil. Juscelino Kubitschek é o homem, vem de Minas, das bateias do sertão. Juscelino é o homem que além de patriota é nosso